Então, bora lá, vamos continuar aí no processo de envelhecimento. Muito bem, o que ocorre com o passar dos anos? Então, aqui nós temos uma paciente jovem, certo? Paciente jovem. Com o passar do tempo, com o envelhecimento, nossa face por um todo vai sofrendo uma remodelação. E isso implica na nossa face, né? O que acontece aqui, principalmente aqui, na região inferior dos olhos, na margem inforbitária, tem aquela bolsinha, na região malar vai se aprofundando, o sulco nasogeniano vai se pronunciando, correto? E com o passar do tempo, isso em pacientes que não cuidam, demoram aí para iniciar o processo de harmonização facial, orofacial, que seja. Então, culmina numa situação mais ou menos como essa: bolsa de gravidade, na região inforbitária, região malar profunda, sulco nasogeniano proeminente, rítides labiais, queda da nossa face, formando a gordura, a bolsa de gravidade do jaw, tá? E por que isso ocorre? Remodelação tecidual, absorção. O tecido ósseo facial sofre remodelação, absorção, certo? O crânio todo, nossa face, está por constante processo de remodelação. E no processo de envelhecimento, na face, nós temos uma absorção, uma reabsorção óssea na região supramedial e infralateral aqui da nossa órbita. E essa perca de estrutura nessa região vai causar o quê? Então eu vou perdendo tecido ósseo, a órbita vai se expandindo e isso tira a sustentação de alguns coxins adiposos e isso causa pitose, correto? Outro osso, nessa região, outro osso que para absorção, inclusive é o osso que sofre mais reabsorção óssea da nossa face, é a maxila, certo? E por último, a nossa mandíbula. Nessa imagem, então, eu tenho a reabsorção óssea nessa região e nessa região, na margem inforbitária inferior e lateral. No forame piriforme, eu também tenho uma reabsorção, maxila e mandíbula, correto? Então, quando eu perco esse tecido ósseo da minha margem supra-inforbitária, eu acabo expondo o coxim adiposo, expondo o coxim adiposo, perde a sustentação, que fica aqui, que é o coxim infraorbicular, tá? E ocasionando a bolsa de gravidade, certo? Então a orelha fica profunda e causa a bolsa. Aqui na região, do forame piriforme, o que acontece? Eu perco a estrutura lateralmente, eu acabo enlarguecendo o nariz. Eu tenho também absorção na minha espinha nasal e isso faz com que a ponta do nariz incline para baixo, certo? Eu vou perdendo a minha dimensão vertical na decorrência da reabsorção óssea por processo de envelhecimento da maxila e da mandíbula. Eu vou perdendo mento e ângulo. Então, tudo isso reflete na nossa face. Certo? Olha aqui, o que acontece? Reabsorção óssea inforbitária, eu tenho a expansão da minha órbita e isso causa bolsa de gravidade inforbital. O forame piriforme também, ele vai ganhando, ele vai se enlarguecendo, Então, por isso dá a impressão, o nariz cresce durante toda a sua vida, mas não é isso, a base fica mais larga, consequentemente, empurrando a porção, o ápice nasal para baixo. Então dá a impressão que o paciente está com o nariz baixo. Além de tudo isso, eu tenho absorção nessa área aqui, lateral. Então o que acontece aqui no arco zigomático? Eu vou perdendo estrutura e isso causa também o achatamento, também vai refletir na nossa face, com perda de estrutura. Tá? Olha como é que é o rosto de um jovem, certo? Aqui, na nossa órbita, vamos voltar um slide,
nessa região nós temos o septo orbicular. O septo orbicular nada mais é que um tecido fibroso, uma membrana que fica adjacente ao músculo orbicular. E ele segura as gorduras, né? Ele segura o compartimento adiposo retroorbicular e o infraorbicular. E com o passar do tempo, com o remodelamento ósseo, eu vou perdendo estrutura, e o que resulta nisso? Eu saio disso, venho para isso, perca de estrutura óssea e do septo orbicular, que também vai perdendo a sua rigidez, vai ficando mais flácido. E eu acabo nessa situação. Por quê? Eu perdi o suporte ósseo que eu tinha na minha gordura, né? No meu corpo adiposo infraorbital ou infraorbicular, e isso resulta nessa situação. Então o paciente reclama de olheira, a olheira está profunda, muitas vezes com herniação. Quando tem um rompimento, tá? Pode ocorrer o rompimento desse septo orbicular, eu tenho a herniação da gordurinha, né? Do corpo adiposo. E isso causa aquela bolsa de gravidade mais acentuada. Então tá aqui, ó, paciente jovem, tá? Olha aqui o ângulo, né? Tem um ângulo maxilar de 64 graus. Com o processo de envelhecimento, esse ângulo vai diminuindo, ele vem para 53, então eu perco a estrutura, meu rosto vai derretendo, eu perco a estrutura, nossos coxinhos adiposos também sofrem atrofia e também a ação da gravidade, eles vão pesando o nosso rosto e formando todas as bolsas de gravidade da nossa face. Tá? Mais uma imagem, então olha aqui o paciente jovem, observe aqui a região, tá? Da maxila e arco zigomático. Eu tenho a absorção da maxila nesse sentido, para superior, mandíbula nesse sentido, aqui no ângulo eu perco também estrutura nesse sentido, então vai perdendo estrutura, certo? E vai ocorrendo uma rotação mandibular para anterior nesse sentido, certo? Então ocorre uma rotação inversa e isso vai refletir na nossa face. A mandíbula, né? Aqui nós temos o ramo, certo? O ramo e o corpo. Eu perco estrutura no sentido central anterior e central posterior. Também perco no sentido da altura, certo? Nesse sentido aqui. Então a seta vai para baixo e a absorção ocorre nesse sentido aqui, tá? De baixo para cima. Eu também acabo perdendo um pouco do meu ângulo, né? Então, perdendo um pouco do ângulo, perco estrutura, eu deixo meu rosto mais arredondado e também perco estrutura mental, tá? Então, o processo de envelhecimento, independente se o paciente é edentado ou edêntulo, vai ocorrer da mesma forma. E por isso nós temos que entender essas estruturas para conseguirmos fazer a reposição dentro da harmonização facial ou também com cirurgias faciais, que hoje nós temos já próteses, né? Próteses mentuais, de ângulo, de mandíbula, também temos de margem infraorbitária, então tem várias situações, certo? Então é isso que ocorre. Então, paciente jovem, vou perdendo minha estrutura, tudo vai sendo absorvido e o reflexo de tudo isso vem para a pele. Com sulco, rugas, queda da face, flacidez facial, bolsas de gravidade. Ok? Então é isso, tá? Então o que nós temos que saber aqui, que no processo de envelhecimento, tá? No processo de envelhecimento facial, engloba tudo, certo? Então engloba tudo. Eu tenho o envelhecimento do tecido ósseo, do tecido muscular, do tecido adiposo, da pele, e tudo isso se reflete em sulcos, rugas, depressões, bolsas de gravidade. Então, o tecido ósseo é a base. Quando eu tenho uma base firme, eu sustento o que está na minha base. Agora, quando a minha base vai cedendo, tudo vai cedendo junto. Beleza? Então é isso aí. Vamos que vamos e até a próxima.